ponto que eu gostaria de trazer de novo ao de cima é esta noção de que a psique feminina e psique é sempre o espaço interior, é a nossa vida interior, onde o sentido de si se cristaliza e passa de difuso a progressivamente estruturado até sólido. Isto implica que o sentido de si, sentir-se a si mesmo como um ser não virtual e sentir-se a si mesmo não como uma promessa ou um projeto, não como um potencial, mas como um poder. Sentir-se a si mesmo é algo que vai ganhando solidez. É algo que se vai tornando um cristal. É natural que as crianças não tenham um forte sentido de si próprias. E como nós vimos, quanto mais frágil é o sentido de si, mais agressivas, perigosas, arrogantes, violentas, emocionais são as pessoas. Isto coloca o sentido de si e a emergência de uma boa relação entre a consciência e um eu profundo que se está a revelar gradualmente como uma das pedras fundamentais da psicoterapia. Podemos obter resultados em psicoterapia criando um sem número de disciplinas e exercícios para atenuar as defesas, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de relação, a dificuldade de adaptação. Defesas em relação a um mundo que nos parece mais poderoso do que esse centro em nós, no princípio, quando somos adolescentes. Adaptação em relação ao mundo e à cultura que nos parece, no mínimo, estranha, porque é que há tanta educação, tanta cultura e os problemas permanecem, tantos problemas permanecem por resolver. E o sentido de relação. Quanto de mim, como, porquê, eu posso dar aos outros. E quanto dos outros, como e porquê, eu quero receber. E podemos ir por fora, criando uma série de estratégias que atenuam a agressividade, as defesas, que ajudam a desmontar algumas defesas, que ajudam a construir pontes, que ajudam a construir confiança. Ou podemos ir por dentro. E por dentro implica criar condições para que o self comunique com a consciência. Se vocês repararem, como se tem dito, nós estamos mais ou menos divididos em dois. Há uma parte superficial a que temos acesso sem grande esforço, é o eu diurno, o eu consciente, e há uma parte atrás de um véu, que é a parte mais profunda, e que não se manifesta de forma direta, não é observável, mas viaja até nós por símbolos, sonhos, visões, imagens, aspirações, desejos, esperanças, projetos, avisos.
Portanto, num certo sentido, o eu profundo, que é o centro da psique, onde o self se está a revelar gradualmente, é o piloto, o verdadeiro piloto invisível. E o veículo que está a ser pilotado por essa entidade profunda é o eu consciente, ou a personalidade, ou, se quiserem, num nível ainda mais superficial, o ego, apesar de que isto são realmente coisas diferentes. E o processo de... E como nós temos visto, os estados que nós procuramos de equilíbrio, paz, harmonia, realização, alegria, são as prendas, eu estou a repetir coisas, são as prendas, são as ofrendas do nível profundo à consciência, quando a consciência e esse nível profundo estão em sintonia. Não é possível, como se disse também, agendar a alegria, não é possível agendar a tristeza. Nós não podemos pôr numa agenda quinta-feira à tarde, ficar alegre, ficar triste ao meio-dia de domingo. Não é agendável porque não depende da vontade do eu consciente tridimensional. É uma vontade secreta muito mais poderosa do que nós e que nos irá prendar, irá fazer eclodir, vir ao de cima, um estado de alegria, ou um estado de tristeza, ou um estado de raiva, ou um estado de paz. Porque existe ou não uma sintonia entre a superfície do ser e o habitante secreto, esse habitante mais profundo, que eu não estou sequer a pôr nem no plano da alma, nem no plano do Atman, da Mónada. Estou apenas a referir como algo misterioso e poderoso psicologicamente está-se a formar dentro de nós. E vai passando de estados mais frágeis, vai passando de estados mais incipientes para estados mais estruturados, mais resistentes. E esse nível central vai passando de uma lua, não sei quem sou, preciso de defesas muito poderosas, tenho medo da relação, tenho medo do mundo, tenho medo da existência, não confio nestes mapas, não confio no projeto de carreira que os meus pais têm para mim, não confio na minha localização social, não confio. E, portanto, quanto mais frágil é essa percepção de si próprio, quanto mais lunar é o estágio do ser, mais defesas ele precisa. É natural. Mas o processo de autoconhecimento é o processo através do qual, no mínimo, nós experimentamos e nos resultados das experiências vamos vendo aquilo como esse centro responde. Quer dizer, eu posso fazer uma série de manchas em aguarela azul, em 20 folhas de papel cavalinho, manchas abstratas. 20 folhas já é um desastre ecológico. Mas pronto, eu posso fazer manchas abstratas em papel cavalinho, 20 folhas, e depois escolher uma para emoldurar e pôr no corredor. Porque é que eu escolhi aquela? Este processo de experimentar, deitar para o ar e ver as coisas caírem no chão, depois escolher, sair, ir à rua e depois escolher, o processo de escolha
e de seleção que só pode ser feita em liberdade, porque se não houver liberdade não há escolha, se não há escolha não há seleção, não há autoconhecimento. Este processo de escolha e seleção é importante não tanto pelo objeto que nós escolhemos, portanto o objeto vai parar à parede, mas pelo facto de que isso reflete quem somos nesse nível mais profundo. Lentamente. Portanto, que o processo psicológico de individuação é a cristalização de um potencial do eu, de um estado líquido, vá lá, para um estado sólido. Depressões são o resultado de uma contínua, muitas vezes contínua, disparidade entre o consciente superficial e esse nível mais profundo do ser. Acontece que os homens deprimem de uma forma diferente das mulheres. E os homens... Portanto, o ato criativo principal, psicologicamente, portanto, não estou a falar em termos biológicos, nem em termos espirituais, o ato criativo principal é este dar à luz a si mesmo e fazer passar o potencial a um poder. Eu posso ter o potencial, ter programado, fazer uma viagem a Lisboa na próxima quarta-feira. Enquanto eu não fizer a viagem, é um potencial. Só quando eu faço a viagem é que passou a ser uma potência, um poder. E o eu profundo é assim, ele está lá, ele não é indefinido no seu próprio plano, é um esforço de Deus, se é que esta expressão faz algum sentido, é um esforço de Deus para que alguma coisa única venha a ser. E o eu de cada um é único e interessa. Não é clonável, não é imitável, não é aprisionável. É único e interessa. Interessa à fonte, interessa a tudo. Interessa ao mundo, interessa ao universo. Mas essa criatividade é muito diferente, estranhamente é muito diferente entre homens e mulheres. É claro que as mulheres têm um homem dentro delas e, portanto, podem se relacionar perfeitamente com o que eu vou dizer a seguir, mas um dos pontos fundamentais é que a psique masculina está em ruptura com a matriz do universo, não por uma escolha, mas porque arquetipicamente a psique masculina, como vimos nos outros encontros, vem a ser por uma cisão entre a mãe e o filho. A psique feminina está em continuidade com a mãe. Eu chamei matriz, mas a psique masculina está em cisão e a psique feminina está em continuidade. Isto significa que os homens criam a partir dessa cisão, a partir dessa ansiedade, a partir desse sentimento de separação, a partir desse sentimento de uma plenitude apenas vislumbrada, mas não atingida. Portanto, os homens criam a partir de um lugar problemático. E as mulheres criam a partir da sensação de paz, de quietude e de pertença à realidade. Ou seja,
a expulsão da matriz original, a mãe, a natureza, o corpo, o prazer, a alegria infantil, o paraíso da infância. A expulsão deste estado original é muito mais catastrófica para o homem e contém também é o início do seu processo criativo. E a mulher permanece, portanto, o problema da mulher é inteiramente outro. A mulher permanece em continuidade, sem corte. Claro que há um corte com o cordão umbilical entre a mãe e a filha, mas psicologicamente a mulher permanece em continuidade, em nível profundo, em continuidade com o que é. Vamos ver se isto não é dogmático, se eu não estou aqui a dizer, pôr no ar um dogma. A mulher permanece em continuidade com o que é e o problema da realização masculina é o de retornar ao jardim. Enquanto que o problema da realização feminina é dar o jardim que já é. Portanto, entrando um bocadinho na Idade Média, o que o diabo faz aos homens é baralhar o caminho de retorno ao jardim. Não é o jardim original da mãe, é a Jerusalém celeste de uma felicidade superior, contemplada na adolescência, mas que foge aos homens. E o que o diabo faz às mulheres é cortar-lhes as mãos, porque na Idade Média as mãos significam a alma feminina. Portanto, o diabo confunde os homens e mutila as mulheres. Porque os homens precisam de regressar a esse estado de plenitude e de equilíbrio e de harmonia e de paz, que é o pertencer ao universo. E quando entram nesse estado, o que acontece é a felicidade. É interessante como em inglês felicidade é happiness. E happiness, it's what happens. É o que vai acontecendo. Mas para que o que vai acontecendo, meramente o que vai acontecendo, seja felicidade, o homem tem que ter recuperado o sentido de ligação à realidade. É a passagem do exilado, do Caim, do amaldiçoado, para a redenção e a bênção. Portanto, os homens têm são seccionados e esse seccionamento é que os tira do estado do animal alegre em que eles viviam dentro do espaço paradisíaco da mãe e da família. E se os acontecimentos não fazem, as tradições de iniciação masculina fazem. Ou seja, é quase que encenado o choque da separação com o paraíso de infância. Eu lembro-me bem quando foi o meu. Foi no exército. O choque de separação do paraíso de infância. Os esquimós amarram o rapaz a uma colina com neve e deixam-no lá a noite toda. Eles sabem que ele não vai morrer de frio, mas ele precisa de sentir que houve um corte com o paraíso original. Encenam o corte. E se formos a todas as iniciações masculinas de rapazes,
incluem sempre o corte. Incluem sempre uma ruptura. Incluem sempre o problema de como é que vais te aguentar de pé sem as coxas da tua mãe, digamos, para ser claro, sem como é que se diz? Sem a saia da mãe. Como é que tu te vais aguentar de pé? Eu não acho que seja uma técnica muito elegante de fazer homens, mas é assim que o universo tem funcionado. Enquanto que as iniciações femininas, eu não estou a falar de iniciações espirituais, estamos bem em psicologia aqui. O vir a ser da mulher é em continuidade com o que é. Mas o rapaz é submetido a alguma forma de violência coletiva para tomar consciência de que o tempo da mãe terminou, entramos no tempo dos homens. E essa ruptura é ao mesmo tempo traumática e maravilhosa, porque pelo trauma da separação da mãe é criado o espaço onde o poder masculino é vertido na psique do homem, do rapaz, do futuro homem. Sentem isto. Eu não estou a fazer uma apologia da guerra de maneira nenhuma, pelo contrário. Eu não estou a fazer uma apologia da degradação da nobreza do masculino, tal como a mentalidade militarista a interpreta. Estou muito mais abaixo, no nível de psicanálise. Os homens acontecem por ruptura com as mães, isto é preciso um grau de infidelidade à mãe para se tornar um homem. Se um homem for, como nós já vimos, se um homem for perenemente fiel à mãe, ele não encontra a sua identidade masculina, que depois virá a ser também parte fundamental da formulação da verdadeira identidade. Isto não é novo. É conservador, é extremamente conservador, mas não é novo. Como é que isto se encaixa em homens de 45 anos? Deixa-me ver se eu chego lá. Deixa-me ver se eu chego lá. Portanto, a criatividade feminina, a criatividade masculina acontece quando algo é visto de tão maravilhoso que deixa o homem num limbo entre o espírito e a matéria. Este é um livro de Malidoma Sumé, que é um iniciador africano e que trabalha com a iniciação masculina. Eu já não sei se ele é do Senegal, se é das ilhas, se é da Serra Leoa. Eu acho que ele é da Serra Leoa, Malidoma Sumé. E Ritual Magic and Initiation in the Life of an African Shaman. Esta ruptura é uma queda feliz, é uma perca feliz, porque permitirá mais tarde uma redenção plenamente consciente. Então nós podíamos dizer que a matriz da psique Burkina Faso, Malidoma Sumé do Burkina Faso, então nós podíamos dizer que a psique masculina vive os seguintes estágios. Perfeição inconsciente na infância, imperfeição consciente no estado adulto
perfeição consciente na fase madura. Eu vou repetir. Perfeição inconsciente na infância, há um grande bem-estar, mas não há consciência. Depois dá-se a expulsão, e no momento em que se dá a expulsão, dá-se o nascimento da consciência. Como? Que consciência é esta? A consciência de que a cornucópia da vida, o Graal, a fonte das coisas boas, não é gratuita. Precisa de guardiões. A consciência de que o bem-estar do mundo depende dos guerreiros estarem no lugar certo. A consciência do mal, a consciência moral e ética, a transferência do vermelho, do instinto, para vá lá, o dourado da consciência do ego. E depois a transferência dessa riqueza na consciência do ego para um estado espiritual, digamos assim. Portanto, o homem tem a tarefa no mundo de transferir a líbido do estádio infantil, em que o desejo de viver está ligado à mãe, ele só quer a mãe. E no fundo, todos os homens, vocês vão encontrar um rapaz, e no fundo do rapaz vocês vão encontrar um menino. E no fundo do menino vocês vão encontrar sempre uma criança traumatizada, e eles podem estar em guerra com esse trauma ou já ter aceitado esse trauma. Eu vou repetir. No fundo, todos os homens, o teu pai, os teus irmãos, o teu companheiro, ou os companheiros que tiveste ao longo da vida, o teu filho, tu vais encontrar um jovem heróico, um jovem que quer partir em busca de uma grande aventura. Mas no centro desse jovem heróico, vocês vão encontrar uma criança que está... como é que eu me oriento? E no fundo está uma criança que foi expulsa da mãe. Pela vida. A primeira tarefa do jovem rapaz é transferir a líbido do estado primitivo de a minha mãe, que implica não adiar a gratificação do desejo para construir qualquer coisa. Portanto, neste nível vocês têm dois tipos de homem. O que começa o dia pela gratificação dos desejos e depois logo pensa no que vai fazer. Muitos alcoólicos são assim. Porque não fizeram a transferência da líbido na primeira fase. Qual é a primeira fase? O desejo nas lendas do Graal é representado pelo Cavaleiro Vermelho. E é tarefa de Parsifal vencer o Cavaleiro Vermelho. Quando ele vence o Cavaleiro Vermelho, Parsifal, ele não destrói o Cavaleiro Vermelho. Ele diz, já não me lembro qual é o nome, Klingor, é algo assim. Ele não destrói o Cavaleiro Vermelho, não o mata. Ele diz, agora que eu te venci, mando-te para servir o rei Arthur. Isto significa a primeira transferência da líbido masculina. Os homens que vocês conhecem que não põem a construção de qualquer coisa em primeiro lugar e a gratificação em segundo lugar, digamos, à hora do almoço, ao fim do dia, no fim de semana, peço desculpa de estar a ser tão idiótico, mas os homens que não fazem esta transferência estão ainda vítimas do Cavaleiro Vermelho, que é o desejo imediatista da criança imoral. Isto faz sentido? Ou pré-moral? Ora, esta é uma terrível tarefa do rapaz. O que vocês veem em todos os rapazes, até aos 28 anos de idade, é que eles estão a lutar para levar o Cavaleiro Vermelho para o reino de Camelot. Quer dizer, para a cidadela onde as funções psicológicas estão integradas para o bem do universo.
Porque todos eles querem ser o rei Arthur. E cada homem realizado é um rei Arthur. E é muito bonito ver um homem realizado, eu acho. Podemos dizer que é raro, mas é bonito. A segunda tarefa, que vem a partir dos 45 anos de idade, é Goramond. Mas Goramond acho que é um mestre de Parsifal. Agora fiquei confuso. Não sei. Ou não, Goramond é o Cavaleiro Vermelho. Exato. Goramond é o Cavaleiro Vermelho. A segunda tarefa é pegar no instinto que foi transferido para o ego, onde ele se vai transformar na capacidade de realizar obras. Muitas dessas obras são para si próprio. Muitas dessas obras são a sua empresa, a sua sapataria, o seu posto de gasolina, a sua escola, a sua carreira. E a partir dos 45 anos, Parsifal, que é o homem que cresce, em crescimento, precisa transferir a libido novamente do centro de desejo social para o centro de desejo espiritual. Vocês vejam as duas grandes transferências sem o qual o homem não é maturo. Primeiro, ele precisa transferir o desejo do instinto para a sociedade e depois precisa transferir o desejo da sociedade para o espiritual, para a espiritualidade. Muitos rapazes verdes querem fazer um bypass à segunda etapa, isto é, não querem ter ego. E então vocês os veem nos grupos espirituais e nos grupos xamânicos e nos grupos tântricos, pegando no instinto que ainda está nas mãos do Cavaleiro Vermelho e tentando levá-lo para o divino sem passar pela fase da construção de uma personalidade funcional. E é perigoso porque vai dar um santo mal cozinhado. Sabes assim, um santo um bocadinho cru. Right. Então, os homens começam por uma imperfeição, desculpem, por uma perfeição inconsciente. Estão dentro do ciclo de influência da mãe. É uma perfeição inconsciente. Depois, na expulsão desse estado místico original, eles entram numa imperfeição profundamente consciente. Essa é a ferida do rei pescador. A ferida é de tal forma que eles não podem nem morrer, nem viver. Eles não podem nem desaparecer, nem viver. Ficam entre dois mundos. Esse é o mundo da imperfeição profundamente consciente. Na terceira fase da vida, do Elder, eles chegam, talvez a partir dos 55, não sei, 60, eles podem então chegar à perfeição consciente. Este tríptico é descrito no taoísmo desta forma. No início as montanhas eram azuis, e um dia acordei, e as montanhas já não eram azuis. E no fim, as montanhas voltaram a ser azuis. Inconsciência com felicidade, consciência com infelicidade e, no fim, consciência com felicidade. Sentem este tríptico. Eu estou a simplificar imenso, mas o que vai acontecer é que desta ferida, eu vou falar mais da ferida, mas desta ferida nasce a criatividade masculina. Sem esta ferida, nós temos um animal simpático que vive na casa da mãe e que não acrescenta nada ao seu self, nem à sociedade, nem ao mundo, nem pode ter uma esposa, porque a mãe ocupa o lugar psicanalítico da esposa. Quer dizer, o trono, como nós vimos nos outros encontros, os homens têm pelo menos 6 tronos para o feminino.
Só para nos dar uma noção da complexidade masculina, olha os 6 lugares que as mulheres ocupam, e depois há mais 3, fazem ao todo 9 lugares na psique masculina. Tomem nota, os homens têm 6 lugares dentro deles. 1, a mãe real, a mãe biológica, a Dona Gertrudes, de Aveiro, a senhora é minha mãe. Esta mãe real é uma mãe física, biológica, culturalmente bem definida e localizada. O complexo materno, outro lugar para a mulher na psique masculina. O complexo materno é puro tóxico na psique de um homem. Se vocês quiserem imaginar uma droga muito poderosa, o complexo materno é essa droga poderosa. Ele faz Peter Pans. Quando o complexo materno e a mãe real se confundem, vocês têm homens que tatuam no braço Amor de Mãe, Angola, 1966. Eu não sei se a nossa realizadora nos pode arranjar uma dessas maravilhosas tatuagens latinas que dizem Amor de Mãe, 1966, que é a tatuagem típica do guerreiro português, que pelos vistos confunde a mãe real, porque nunca é amor da Dona Alice. É uma coisa transcendente. Amor de Mãe, 1966. Estes homens são filhos da sua mãe. Fundamentalmente permanecem dentro do círculo mágico do poder materno. E claro que se as mães, se as mulheres não se emanciparem para tudo o que é mágico na vida feminina, além de serem mães, elas vão manter essa diálise tóxica entre o homem e a mãe. Quando a mãe real e o complexo materno se fundem, é perigoso. Mas são 2 lugares diferentes. Então, o que é o complexo materno? Acompanhem-me aqui, porque isto é muito simples de compreender, mas é ao mesmo tempo tricky. O complexo materno é o fascínio de um homem pelo fracasso. Complexo materno é o fascínio de um homem por failure. É a sua capacidade de autossabotagem. Oh não, vejam bem o que veio aqui parar de repente. O que é isto? Mas pronto, obrigada, Melanie, obrigada. Portanto, temos aqui amor de mãe. Este é um amor de mãe já exuberante, pelo menos a nível capilar. Mas pronto, amor de mãe, aqui está. Isto existe em centenas e centenas. Estou-me a dizer, felizmente não tem muita definição. Exato, já conseguimos dormir esta noite. Mas, ok, portanto, o que tu tens aqui, e isto existe nos braços e nas pernas, acho que é basicamente nos braços e nas pernas, quer dizer, eu espero que seja nos braços e nas pernas, de muitos homens portugueses com mais de 65, 69, 70 anos. Vocês não veem isto mais nem jovens, exceto talvez em Puerto Rico e na República Dominicana, talvez um pouco no México. Eu não sei como é que as mães se relacionam com estas tatuagens. Mas o complexo, a mãe real é um ser adorável que é por si próprio um milagre em si mesmo. A mãe real é um milagre em si mesmo. E o complexo materno não tem nada a ver com a mãe. Não é porque existem mães que existe complexo materno. Existe complexo materno porque tudo vem da grande mãe cósmica. Que é um útero, como nós temos visto, que gosta de dar à luz. Pronto. E vai dando à luz. E não é fácil para a grande mãe deixar ir os seus filhos. Muitas vezes a grande mãe prefere matá-los do que deixá-los ir.
Vocês têm aqui um dos dramas da psique feminina que não é o objetivo deste estudo. Mas a mãe real não tem culpa de haver um complexo materno. É muito importante que um homem não se vire contra a sua mãe real e não lhe diga: foi por tua causa que eu não me realizei. Ele está a falar com o seu complexo materno olhando para a sua mãe biológica e cultural. Percebem aqui o problema? E é muito importante separar as duas coisas. Então, o que é o complexo materno? É o fascínio de um homem pelo fracasso. É a sua capacidade de failure. É a sua atração pela sabotagem e pelo erro. Muitos homens, quando estão a 10 minutos do sucesso, fazem uma asneira monumental e vai tudo por água abaixo. Estranhamente, toda a família fica angustiada. Como é que tu te sabotaste a ti próprio desta maneira? E ele também pede desculpa e não sabe explicar, mas secretamente ele está feliz porque o fracasso o mantém dentro do controle da grande mãe, dentro da cabeça dele. A grande mãe, num homem, é a sua tendência para fracassar. É muito importante, quando vocês veem homens com qualidades fabulosas que sistematicamente falham, é porque eles têm medo do sucesso, porque o sucesso para eles é a confirmação dolorosa de que adquiriram autonomia em relação à grande mãe. O complexo materno é um tóxico dentro dos homens que quer retê-los na infância. Existem centenas de fábulas de bruxas na floresta, de medusas, de criaturas noturnas, de criaturas do fundo do mar, de forças femininas demónicas que tentam reter a força viril civilizacional do homem para que ele não crie a civilização. Quase que podíamos dizer, vamos ver se eu não sou injusto, que existe uma tensão entre a grande mãe, que persiste como complexo materno, e a civilização. Eu não disse uma guerra, mas existe uma tensão. E é trágico quando um homem vê na mulher ou na sua mãe o complexo materno, e é trágico quando uma mulher vê num homem o guerreiro que destrói o ventre da natureza, por exemplo. Porque esta é uma tensão muito antiga entre a grande mãe e a construção da civilização. Sem guerreiro não há construção da civilização. O terceiro lugar para a mulher na cabeça de um homem, isto é, na psique profunda, é o arquétipo da mãe. E o arquétipo da mãe, se a grande mãe é tóxica, o arquétipo da mãe é algo absolutamente dourado. É bom. Homens que têm uma boa relação com o arquétipo da grande mãe, desculpem, com o arquétipo da mãe divina, são homens que primeiro têm acesso à sua feminilidade materna, inclusive, mas são homens que têm uma incrível relação com os reinos da natureza, são naturalmente ecológicos. O respeito à mulher para eles é um não assunto, eles não sabem não respeitar as mulheres, e é muito importante que os homens hoje consigam distinguir o complexo materno do arquétipo da mãe divina. Portanto, dois nomes diferentes. A mãe negra, isto é, o que é a grande mãe? É o que associa as células, é o que faz o nosso sistema nervoso, é o que cria o nosso corpo, homens e mulheres, é o útero cósmico. Enquanto ela está a dar à vida, a luz e vida, ela está a cumprir o seu propósito divino. Mas por algum motivo misterioso, ela tem uma atividade psíquica regressiva ou retentiva que procura reter, e isso nós vemos, não as mulheres, mas os homens eternamente junto de si. É um mau hábito da natureza, digamos assim, só que acontece na psique. E olhem que as mulheres que não tiveram uma mãe amorosa e que não têm uma boa ligação com a mãe,
Muitas delas estão condenadas a comer, 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 porque estão a substituir a mãe. A obsessão pela comida que vocês veem em certas mulheres. Vocês repararam que a mulher gorda que come muito, a comida não lhe dá energia. A comida não passa por ela como um fluxo e é decomposta em matéria e energia. E a matéria vai embora, porque é eliminada, inclusive pela pele, e a energia fica. Não. A mulher bulímica é uma mulher profundamente em busca da mãe. Não é do pai, é da mãe. Porque não teve a nutrição, o conforto, o amor e o calor da sua própria mãe. É um vazio não preenchido, que não é um vazio sexual e não é um vazio de companheiro, nem é um vazio existencial maior. Porque o mundo injusto é um vazio. Quando tu olhas para o mundo e dizes o mundo é injusto, tu sentes um vazio. É um vazio de justiça. Mas a mulher bulímica, não sei porque estou a falar da mulher bulímica, mas a mulher bulímica, a mulher que retém, ela não retém energia, ela retém a matéria, e não é, nunca é suficiente. Ela está sempre a tentar repor a mãe. Ela está em busca da mãe. Não é do pai, é da mãe. Aqueles pastéis de nata, os pastéis de Belém, aquilo é mãe. É Mother Energy. O chocolate à meia-noite, that's Mother Energy. A necessidade daquela doçura gorda é mulheres em busca da mãe. Dá vontade de fazer um ciclo inteiro sobre a psique feminina, não é? Mas é muita coisa. Ok. Vamos ver se eu não me disperso. O arquétipo da mãe divina é a boa mãe. E o complexo materno é a má mãe. Não me entendam mal. A grande mãe é maravilhosa enquanto está a dar vida. E vocês têm no útero, permitam-me, uma sobreposição de várias funções da mãe cósmica. Vai desde a mãe real, porque a mulher consciente ama e protege o seu filho e a sua filha. Está lá também o arquétipo da mãe divina, o útero é o lugar da chegada do menino Jesus, absolutamente sim, ou da menina Sofia, todas as crianças são o retorno da vida, são Cristo. Está lá está lá o complexo materno também, porque se uma mulher se deixa confundir com essa mãe negra, ela vai projetar a natureza tóxica da mãe negra. O que é a mãe negra? É quando a grande mãe não aceita separar-se do filho. Mas isto é num nível arquetípico muito profundo. Mas se a mulher se confunde com isso, e as pessoas têm Plutão na casa 4, por exemplo, ou Plutão-Lua, ou Lua conjunta Plutão, podem ter essa obsessão, se não são capazes de se libertar do filho, já entram no domínio da grande mãe no seu aspecto negro. Portanto, a grande mãe tem um aspecto luminoso, enquanto está a construir. É toda a vida perinatal, o feto, peço desculpa, o embrião, o feto e o bebê. E os primeiros anos de vida. Isso é a grande mãe luminosa. Mas a grande mãe depois tem um aspecto tóxico, que é não permitir a iniciação masculina. Na verdade, ela milita contra a iniciação masculina, contra esta ruptura, este golpe, este trauma, esta feliz culpa, esta desobediência ou esta infidelidade do filho em relação à mãe. Ele não está a ser infiel para com a mãe, ele está a ser infiel para com a mãe negra ou o complexo materno dentro dele. Essa infidelidade é garantia de uma masculinidade útil, digamos assim. E, portanto, se um rapaz fica prisioneiro do complexo materno, ele irá ser um puer eternus, vem aí The Problem of the Puer Eternus, ele irá ser para sempre uma criança eterna, puer eternus. E muitas vezes eu ouço mulheres maduras dizerem assim, o meu marido, tirando aquilo que ele faz bem, ok, ele é muito bom a consertar motores de automóveis, ele é muito bom
a legislar na Câmara Municipal. Ele é muito bom, mas tirando isso é uma criança completa, não sabe fazer nada. Esse é o puer eterno. Há a poelha também, poelha eterna, mas agora vamos falar do puer eternos, porque há a menina eterna também. Ok. Agora, portanto, o complexo materno tem um lado benigno e depois tem um lado tóxico. O arquétipo da mãe não tem um lado tóxico. É sempre luminoso. É a mãe celeste, é a mãe divina. E eu acredito que na cabeça do Marco Paulo, que é um amigo meu, que tem 2 amores, as 3 se misturam, quer dizer, na cabeça do Marco Paulo há uma mistura da mãe real e um amor filial autêntico. Há o problema do complexo materno, isto é um juízo de valor que eu estou a fazer. Não, eu acho que muitos cantores românticos que deitam mãe por todos os lados emanam mãe, são um pouco prisioneiros da infância, e muitos deles, porque, repara, se ele canta que tem 2 amores, o mais certo é ter para aí 15, porque tu tens que... Isto significa que o complexo materno, ainda que é um disco de platina, portanto é preciso respeito, eu já falei nisto várias vezes, mas se o complexo materno manifesta-se de uma forma, como é que eu ia dizer? Eu estou sob o absoluto controle do poder feminino. É isto que eu leio por trás da música, porque ele não sabe qual delas é que há de escolher. E se fossem 3, tudo bem, pode 4, mas eu acho que por trás daqueles 2 amores deve haver para aí uns 15 e ele não consegue escolher. Porque elas em nada são iguais. Acho que uma é loura, outra é morena. Ele não sabe de qual gosta mais. Não sei qual. E depois tudo aquilo é um sofrimento. A canção é um sofrimento de bigamia, é uma bigamia dolorosa, porque o Marco Paulo não sabe. Ele está sob o domínio das forças maternas da criação. Não quer dizer que não tenha interesse, mas tu não sentes que ele esteja a dizer estou na Assembleia Geral das Nações Unidas, muito boa noite, tenho uma proposta de paz para o Médio Oriente, é composta por 125 artigos, estive ontem a noite toda a trabalhar nisto, queria a vossa atenção, senhores embaixadores. Não é esta energia, pois não. É mais, eu estou-me a afogar numa cauda feminina, passo a expressão, mas eu estou-me a afogar no mar e não consigo nadar neste mar de energias femininas. As pessoas que estão aqui do Brasil se calhar não sabem quem é o Marco Paulo, mas é um momento muito interessante da cultura portuguesa, porque mostra o quão confuso, quão difícil é vir a ser homem. Isto não quer dizer, e eu insisto nisto, isto não quer dizer que um homem plenamente maduro não tenha dilemas sobre as mulheres, sobre o amor. Mas não faz disso um hino glorioso à indefinição e à confusão. Porque ele sofre muito, ele sofre. Portanto, mas, sobreposto a isto, este homem que ama muito a sua mãe, o Marco Paulo, a própria, e que tem 2 amores e não sabe qual deles é mais moreno, ou mais louro, ou mais igual, mais desigual, não conheço bem a letra, mas tem a ver com desigual, e que não consegue, porque uma é mais mulher, mas a outra é mais senhor, eu já não sei. Ainda por cima, tem uma série de canções à Mãe Maria. É uma maravilha. No Marco Paulo reúnem-se 3 dos grandes lugares da mãe na psique masculina. Nossa Senhora de Fátima, os muitos amores que ele não consegue escolher e a Mãe Real. Não admira que ele tenha tido um problema numa mama. Atenção, com todo o respeito, porque eu nunca pesquisei isto, está a vir não sei de onde, mas é muita emoção que não encontra os canais para fluir de uma forma cósmica, digamos assim. Então, dentro da psique masculina, depois há este espanto, a Mãe Divina.
E é altamente complicante quando a mãe real, o complexo materno e a mãe divina, que é ouro, se confundem na cabeça de um rapaz. Quer dizer, imagina a culpa de, para seres um homem, tens que ser infiel àquela que é a mãe, a tóxica e a dourada. Portanto, há uma mãe vermelha e verde, que é a mãe biológica, verdadeira, cultural, amorosa. E é mais do que isso, é a mãe psíquica também. Há uma mãe tóxica e há uma mãe dourada. O quarto lugar, e o que é que esta mãe dourada faz pelos homens? Porque vocês, como esposas e amantes e companheiras, de vez em quando a mãe dourada vai bater na vossa testa para irradiar sobre eles. Eles vão ver de vez em quando, olha, a mãe dourada está, hoje a mãe dourada está na minha companheira. Já está há mais de 14 segundos. Portanto, todas as mulheres são espelhos da mãe dourada, da mãe Maria. Ou da mãe divina. Absolutely. O que é que a mãe dourada faz por um homem? Reconcilia-o com o universo. Cura-o da sua loucura genial. Cura-o do seu quixotismo cultural e romântico. Ajuda-o a equilibrar profundamente a luta da construção de uma civilização com a união pelo coração com aquilo que é onde as mulheres já estão. O quarto espaço da mulher na cabeça de um homem é a ânima. A ânima não é o arquétipo da mãe divina. A ânima não tem nada a ver com o complexo materno tóxico e a ânima não é a mãe real. Aqui estamos na preparação para o casamento. Ou para a união. Ou o que vocês lhe quiserem chamar. E a ânima é a fonte num homem de toda a sua não masculinidade. É a fonte da contemplação, é a fonte da arte, é a fonte da poesia, é a fonte do encantamento, é a fonte do sonho, é a fonte da mirabolância, inventei agora esta palavra, é a fonte do fascínio, é a fonte da vida. A ânima é o template ideal dentro de um homem, e é diferente em todos os homens. A ânima é o template, é o modelo ideal que fará com que ele escolha uma mulher e não outra, ou escolha aquele tipo de mulheres e não outras. E a influência não é biológica, pois a Arwin não ajuda nada, porque a Liv Tyler não ajuda nada. Portanto, aqui vocês têm uma figura que não é a mãe real, é melhor que não seja, não é o complexo materno, esta mulher não é tóxica, não é o arquétipo da mãe divina, ela não vem como Nossa Senhora assexuada, não é a ânima, ela é dentro do homem a mulher ideal. E isto não é uma escolha, minhas irmãs, isto não é uma escolha. Isto está lá instalado, coitados dos rapazes, ainda estão a levar estalos de iniciação masculina, já há um bocadinho à frente já estão com os tretores e sofrimentos da ânima. Porque a ânima não é uma mulher... Mas a ânima tem um problema. A ânima não tem cheiro. Ok? Portanto, isso é um problema. A ânima é um ideal platónico. Mas é o mapa do feminino no coração de um homem. Todos os homens que têm uma boa cavalaria, que é de onde vem a expressão cavalheiro também. E o que é uma boa cavalaria? São homens trovadores, que são capazes de atravessar florestas e dias de chuva só para ter a imagem da donzela na varanda. Isso é cavalaria. Mas a cavalaria e o trovador, como vocês sabem, é platónico. Não existe consumação no sentido íntimo. É mais, eu preciso de ver aquela imagem para não me esquecer de quem eu era na infância, a felicidade inconsciente, para não me esquecer
que a vida é boa, não é má, para não me esquecer que há graça na vida. E esse é o trabalho da mulher. Vocês percebam, quando um homem fica a olhar para vocês de uma maneira religiosa, eu ontem estava num restaurante de sushi e, pronto, eu não vou dizer se estava a olhar para alguém de forma religiosa, mas havia um casal do lado do restaurante e eu estava a olhar para ela de forma religiosa. Ela estava de costas, mas ele já estava a ficar um bocado religioso. Quando um rapaz olha para uma rapariga de forma religiosa, o que acontece é que está-se a dar a constelação da ânima. E o que é a ânima? É a parte feminina dele que não pode encarnar porque ele é um homem. Mas agora vem a melhor parte. Mas no lugar correto, a ânima é sempre uma companheira para a vida inteira. Os homens não deveriam nunca cortar o contacto com a ânima só porque a Felisberta foi um grande desapontamento. A Felisberta da Avenida de Roma, em que eles começaram por ver a ânima, mas afinal não era. E há homens que se desencantam e perdem o sentido da alta cavalaria. Entendam, porque alta cavalaria é uma coisa séria no mundo romântico. Perdem esse sentido da alta cavalaria porque perderam o contacto com a ânima por desapontamento, ficaram amargos. Então vocês têm homens que dizem esta frase curiosa: eu não acredito no amor. Como se o amor fosse uma espécie de religião. O que eles estão a dizer é: eu já projetei a minha ânima em várias mulheres e não funcionou. Em vez de aceitarem que nenhuma esposa, que é o quinto lugar na cabeça de um homem, nenhuma esposa deve ser a ânima, ou poderá ser a ânima quinta-feira à tarde, mas depois, sexta-feira de manhã, não tem que ser a ânima, é um lugar comutável. Nenhuma esposa pode ficar crucificada no papel da figura perfeita feminina no inconsciente masculino. Porque isso destrói a relação. Isso destrói a relação. Em vez de eles aceitarem a ânima é uma companheira platónica para toda a vida. Vive dentro de mim. Se eu tiver, como ânimos para vocês têm um homem encantador lá dentro, não vou dizer que é um príncipe, mas como é que eu ia te explicar? Não é o Marco Paulo, é um homem absolutamente encantador que vive dentro da psique masculina e é um grande companheiro. É como vocês seriam se fossem homens. Num reino sagrado. É ou não é bom? Se estivéssemos num reino sagrado, quer dizer, se estivéssemos em Rivendell, e se tu fosses um homem, se estivéssemos em Agartha, e se tu for, porque reparem, os mistérios do masculino e do feminino são fundamentais para a alquimia e para a iniciação da humanidade. They are all over the place. Imaginem isto, num mundo mágico e perfeito, se tu fosses um homem, eras esse ser, o Animus. Ele vive dentro de ti e ele será sempre um grande companheiro de viagem. Nunca te abandona. O perigo é quando nós projetamos o Animus num rapaz, num senhor, num homem, e ele até de vez em quando parece que é o Animus ou qualquer coisa, mas depois acontecem 20 e tal coisas e tu sentes, não consigo mais continuar a projetar. Então dá-se o recolhimento da projeção. Mas o recolhimento da projeção, tu dizes, já não gosto mais deste homem, não estou mais apaixonada. O recolhimento da projeção não serve para cortar relações com ânimos. Porque daí a bocado tu ficas como um galho. Sabes, um galho sem uma única florzinha verde. E este ânimos é quem tu serias se fosse um homem no mundo encantador. E é o modelo dos homens que tu observas depois à tua volta
É ele que é uma espécie de bússola. A ânima é o quarto lugar na psique masculina para a mulher. A esposa é o quinto lugar. E a esposa é de carne e osso, é física, é emocional, é mental. E não tem que ser a ânima 24 horas por dia. Pode ser a ânima 5 em 5 dias. 3 em 3 dias. Eu diria que se uma esposa conseguir refletir a ânima do companheiro uma vez por semana, por uns minutos, já é muito incrível. E podes dizer, mas como é que eu faço isso? Tu não fazes, deixa, a vida está a fazer isto. Ela vai fazendo. E, portanto, a esposa é o quinto lugar. Depois nós temos o sexto lugar do feminino na psique masculina, que é a Sofia. É uma grande descoberta para os homens descobrirem que... é uma grande descoberta, não. É uma grande surpresa para os homens descobrirem que o conhecimento e o poder para viver, a coragem de viver, é masculino. Mas a sabedoria para viver é uma mulher. Isto quer dizer que muitos homens irão estimular a virilidade, a coragem, a iniciativa, a autonomia e muitas outras qualidades. Mas a mestra de sabedoria, quer dizer, a arte de viver, que só vem depois de uma certa idade, é feminina, é Sofia. Ou seja, ainda existe uma sexta presença na psique masculina, que é o espaço reservado à mestra que ensina a viver. Muitas vezes, o arquétipo da mãe, dourado, mais a ânima, que é o erótico platónico, mais Sofia, que é a sábia, constelam numa mesma entidade na psique masculina. Nenhuma delas é tóxica, nenhuma delas é obsessiva, nenhuma delas é retentiva, nenhuma delas é uma viúva negra, é uma aranha. Portanto, Sofia não tem um lado negativo, a ânima não tem um lado negativo e o arquétipo da mãe divina, a mãe dourada, não tem um lado negativo. A mãe real pode ter um lado negativo, porque as mulheres têm agressividade e têm uma sombra. A esposa pode ter um lado negativo, porque as mulheres têm agressividade e têm uma sombra e têm frustração. E o complexo materno, a partir de um certo momento, é a prisão masculina, é a força da mãe, do útero cósmico, a força da grande mãe, que não é mãe divina, que não é a ânima, que não é Sofia, é a força da grande mãe, retendo o homem na sua libertação. Sentem isto? Portanto, deixem-me recapitular com vocês. Há a mãe real, há o complexo materno, há o arquétipo da mãe divina, existe a ânima, existe a esposa, ou a amante, ou a namorada, e existe a Sofia. Os homens esperam um dia ter uma conversa com uma mulher muito sábia, que sabe muitos segredos acerca da vida. E vocês podem perfeitamente, quer dizer, vocês, peço desculpa, eu estou a falar para o sexo feminino como um todo, mas e os seres femininos podem perfeitamente ser manifestações serem espelhos da ânima por 14 segundos por semana, porque a ânima é uma experiência religiosa. Portanto, Beatriz é a ânima de Dante. Como é que se chamava a namorada que o Dom Quixote andava à procura alucinantemente? Não é Dulcineia, ou é Dulcineia? Dulcineia é a ânima de Dom Quixote. Todos os homens têm esta figura Dulcineia. Todos os homens têm esta figura platónica dentro deles. E eu desconfio que a Christiane Dior
a Vanderbilt, Dolce & Gabbana, eles no fundo estão a dizer às mulheres: nós conseguimos te pôr muito parecida com a Ana. Portanto, há a mãe real, ao complexo materno, à mãe tóxica, ao arquétipo da mãe divina, ou à mãe divina, à ânima, à esposa de carne e osso e à Sofia. Estes são os 6 lugares. Depois existem mais 3, que é a irmã. A irmã de carne e osso ocupa um lugar especial. Os homens gostam das suas irmãs, protegem as suas irmãs. Há uma relação muito especial e muito sagrada entre um rapaz e a sua irmã, seja a irmã mais velha, seja a irmã mais nova. Vejam como os vossos irmãos têm uma relação tão difícil de definir convosco. Porque é uma relação assexuada, avançadíssima, de competição, de picar, mas ao mesmo tempo proteger. É todo um universo, que nós não vamos dar agora, mas há a irmã, há a filha, que não está aqui presente nestes 6. E o que um homem quer é educar a filha para que ela venha a ser uma Sofia. É isso lá no fundo que um homem quer. Um homem não quer que a filha seja sua mãe, não quer que a filha se transforme numa Electra e, portanto, comece a emanar material tóxico de retenção, porque há sempre umas filhas meio hetairas que querem competir com as namoradas do pai. Essas são as Electras. O pai não quer isso, o homem não quer que elas sejam Electras, não quer que elas sejam mães. Não quer que elas sejam a mãe divina. Seria perigoso que um pai visse na filha uma emanação do sagrado ao nível da mãe divina. Quer dizer, estes nuances podem lá estar, mas não são nunca dominantes na psique masculina saudável. O pai não quer ver na filha a ânima, ainda por mais bonita e ideal que a filha seja. A esposa, obviamente, não. E então, o arquétipo, nós sabemos que o pai quer que a filha seja uma Sofia. O pai quer dar educação, proteção, dignidade, para que ela um dia possa vir a ser uma mulher sábia na sociedade. Isto é no inconsciente masculino, onde os pais querem levar as filhas. Portanto, o truque é este. Quando vocês quiserem pedir a chave do Jeep ao pai, para voltarem só às 4 da manhã, vocês fazem de Sofia durante meia hora. Chegam lá: oh, então pai, estás bom? Olha, viste aquele programa ontem sobre a vida de Simone de Beauvoir e o direito da mulher? Tem sido uma conversa muito intelectual com eles, muito Sofia. Não pai, mas a arte de viver tem a ver com isto. E daí a pouco ele diz: bom, a minha filha é super madura, toma lá as chaves do Jeep. Quer dizer, se vocês fizerem de Sofias, eles ficam calmos, porque vocês já estão a caminho da coisa boa. E isto é verdade para os pais plutónicos, para os pais neptunianos e para os pais Zeus. Eles querem que a filha seja uma Sofia. Tentem ver que o que o teu pai queria para ti, como mulher, é que tu chegasses ao máximo. Espera aí, posso dizer: André, vê-se mesmo que não tiveste um pai talibã como eu tive aqui em Vieira do Minho. Quem é que teve um pai que era basicamente um talibã? Só que ia à missa e engraxava os sapatos. Quer dizer, não, porque repara, um pai que diz: a minha filha não pode sair, a minha filha. Mas o pior é o pai que não quer que a filha estude. Este é que é o verdadeiro talibã. Porque ele está a ir contra o arquétipo do pai. E nem se sabe. Uma pessoa em 5 minutos, não vou dizer eu, mas pessoas numa localização parecida com a minha, em 5 minutos eu digo a um pai talibã: você está a atrair Deus. Porque o arquétipo é levar a sua filha ao máximo da sua realização. É sair para a rua de manhã à noite e dizer à sua filha, à menina: escolhe uma estrela e vamos batizá-la com o teu nome. É assim que se fazem Sofias na Terra. Isto é energia paterna. E quando uma rapariga, em apuros,
chama por ti, homem, e diz assim: socorro, preciso de ajuda, aconteceu comigo recentemente, socorro, preciso de ajuda, preciso de um pai, preciso de um abraço físico, um pai. Eu sei que há muito tempo que ninguém pega nela, não a leva à rua e diz assim: vamos escolher uma estrela e vamos dar um nome. Ninguém está a estimular a Sofia dentro daquela mulher. Porque é um bocadinho a princesa, os pais devem ter aquela suave brisa erótica com a filha, estás muito bonita, esse vestido fica-te bem, aquele não sei o quê, portanto deve ter esse elemento suave, devem ser muito simples nas palavras, muito simples, nunca haver segundas intenções na construção das frases, e a menos que seja para estimular o sentido poético e literário, e depois devem querer que as filhas sejam Sofias. É para isso que servem pais, é para levar a filha à condição da sábia. E então, o que acontece? Vocês sentiram? E qual é o terceiro lugar que eu não falei? É a companheira de trabalho, é a colega. A amiga profissional, a Artemisia. Então, de repente temos aqui 9 lugares para a mulher na psique masculina. A mãe real, a mãe tóxica, a mãe divina, a ânima, a esposa, a Sofia, a filha, a irmã e o colega, a colega de trabalho. Ok, então Parsifal, desculpem-me, o rei pescador, que não se chamava rei pescador, chegou um dia a uma fogueira onde um salmão estava a ser cozinhado. E quem quer que cozinhasse esse salmão não estava ali. E o salmão estava pronto e tinha um aspecto delicioso. E como o rei, como este rapaz, como este ser era muito jovem, ele era um príncipe. Como ele era muito jovem, muito impulsivo, pegou no salmão e deu uma dentada no salmão. Mas o salmão estava red hot. Estava red hot, estava incandescentemente quente. E então ele ficou com os lábios queimados. E ao tentar aliviar os lábios com a mão, um pedaço do salmão que se agarrou aos dedos entrou na boca dele e ele acabou por engolir um pedaço de salmão, a ferver. Este contacto com algo muito maior do que nós, que tem uma voltagem que nós não conseguimos conter, que tem um poder, uma temperatura muito maior do que nós, marca na psique masculina o momento em que tu provaste algo, mas não podes comer. Tu sabes que existe, mas foi-te fechada a porta. Tu sabes que há algo absolutamente maravilhoso. O salmão é um símbolo do Cristo. É um símbolo do self. É um símbolo da completude. É o habitante do oceano cósmico. E todos os homens passam por isto. Se não passarem por isto, são animais felizes nas saias da mãe. Pode ser que o salmão chegue a eles como um automóvel de corrida que eles veem estacionar um dia em frente à casa durante meia hora. Diz, o automóvel de corrida, um super carro,
O supercarro pode ser uma apresentação do Cristo para a psique masculina de um jovem? Absolutamente. Absolutamente. Sim, mas isso não é uma fixação materialista. Mas nenhum jovem olha para um carro como se fosse um pedaço de matéria. É uma ideia, é um estado de consciência. Dizer que um carro é um pedaço de matéria é o mesmo dizer que um perfume é só um líquido num frasco. Mas um perfume é só um líquido num frasco? Não. Aliás, os fabricantes de perfume torturam-se para conseguir frascos que dizem que isto não é só um líquido no frasco. Os frascos de perfume são ridiculamente complexos e pensados. Até demais. Eu tenho ali um do Issey Miyake. Odyssey. Para quê? Para quê aquele frasco? Porquê aquele frasco? Mas pronto, tem que ser. Não é o mesmo com o automóvel. E a ideia é sempre muito poderoso, larger than life, consumir com moderação. Mas pode aparecer sob a forma de um cavalo branco, pode aparecer sob a forma de um político que o inspira, de um mestre espiritual, pode aparecer sob a forma de um pôr do sol. Todos os meninos um dia veem uma coisa imensa e nesse dia começa a tensão entre a mãe. Qual delas? A mãe biológica, a mãe real, por um lado, e a mãe e o útero da grande mãe. E ele vem para casa angustiado e a mãe vê: o meu filho foi tocado pelo sagrado. E agora? Não é mais o mesmo. Pode ter assistido a um coro gregoriano numa igreja, pode ter visto um veleiro, pode ter visto o corpo de bombeiros a passar a toda a velocidade na rua para ir salvar as pessoas num incêndio. E pode ter visto os apetrechos dos bombeiros, os seus chapéus brilhantes, metálicos, prateados e dourados. Os bombeiros têm algo de cavaleiro medieval, é verdade. E aí vão eles, os cavaleiros do rei Artur, no seu poderoso carro de bombeiros, com a sirene, e de repente são os mais importantes da cidade. Sentem o que eu quero dizer? Pode ter visto uma ambulância, pode ter saído do café e um grupo de paramédicos estava a fazer massagens cardíacas a uma senhora e nenhum deles desviava um segundo o olhar do que estava a fazer. Pode ter visto uma Harley Davidson, há muita gente que não consegue recuperar. Eu até gostava que se puséssemos aqui um Aston Martin, mas a nossa realizadora não é muito a favor de se pôr automóveis nestas transmissões. E pronto, não vamos ter um Aston Martin. Mas uma das minhas iniciações nesse sentido foi Aston Martin, 460 cavalos. Bem, nunca vou precisar deste carro. Sou uma pessoa racional, não preciso deste carro, for Christ's sake. Estou totalmente abstraído de questões marxistas, dos opressores e dos oprimidos e a luta de classes e porque um carro destes há tanta gente que não tem dinheiro para ter uma casa. Estou totalmente abstraído disto. O que eu sei é que aquilo é maior do que a vida. Larger than life. Como os bombeiros que passam. Eu por acaso gostava de um carro de bombeiros daqueles mesmo, sabes, New York Metropolitan Police Department, Fire Department, Nova York, esses mesmo. E ele olha para aquilo e diz assim: eu quero isto para o resto da minha vida. É isto que eu quero. Se tu és mãe, tu sabes o dia em que o teu filho veio para casa assim, ferido. O despertar da consciência crística é o despertar de que a vida pode ser maravilhosa, ácida,
vívida, pungente, poderosíssima, ou não. Pronto, este é um carro sueco. Lá está, ok, obrigada. Este é um Saab. Muito bem, é um Saab. Eu também não recuperei. Ou seja, tu de repente vês algo que representa a otimização das forças da natureza, mas que vai além da natureza. Vai além da natureza. Este poder, pronto, isto é nórdico, é Suécia, Noruega, Dinamarca, mas ok, já chega, já está bom, porque eu não consigo pensar. Muito obrigado. Então, vai além dos poderes da natureza, quer dizer, o rapaz, tu nunca vês um rapaz dizer assim, mãe, vi uma pereira cheia de peras. O olhar religioso. Eu não estou com nenhum olhar religioso. Se bem que há uma versão descapotável deste carro que é perigosíssima. Tu nunca vês um rapaz chegar ao pé da mãe e dizer assim, mamãe, vi uma árvore cheia de peras, carregada de peras. É isso que eu quero para o resto da vida. Não dá. Pera é muito feminino. Pera é muito... A pera é o fruto... Não, a pera é o fruto de Nossa Senhora. As pessoas esquecem-se, mas a pera é o fruto sagrado associado a Maria. O lírio branco está associado a Gabriel e a Maria, mas a pera é o líquido nosso, é o fruto ligado a Nossa Senhora. Não. Ele chega a casa e diz assim, eu vi uma coisa que eu não sei explicar o que senti. Essa é a iniciação crística, a primeiríssima de todas. Eu não quero continuar aqui. E a mãe sabe, nesse dia, e é por isso que a mãe de Parsifal se chama mal de cœur, dor do coração. Porque ela sabe, o meu filho vai partir mais cedo ou mais tarde. Pode ser a arquitetura de Brasília. É sempre o Cristo. Porque é o chamado para ir na direção do Logos. É o chamado para ir na direção daquilo que não é a natureza. Não tem que destruir a natureza, mas promete um mundo de possibilidades além da natureza. No meu caso, foi o astronauta. Um dia, portanto, como é que eu perdi a inocência? O meu pai levou-me a ver o 2001 Odisseia no Espaço, do Steven Spielberg, do Stanley Kubrick. E eu nesse dia, eu lembro perfeitamente do dia, foi no Tivoli, na Avenida República, ou era a Avenida Liberdade, era uma dessas. E eu entrei, e quando eu saí, eu sabia, eu quero isto para o resto da minha vida. O que vês logo que não vai ser uma vida fácil. Tu não podes criar o 2001 Odisseia no Espaço para o resto da tua vida. Nunca mais vais ser... E o meu pai percebeu, eu lembro perfeitamente. Ele tinha a mão na nuca, depois mexeu-me na orelha, fez-me assim, como a aquecer a minha orelha, e disse assim, é um filme muito estranho, não é? E eu estava paralisado. Pronto, a minha vida tinha acabado naquele momento. A mãe... Mas a minha mãe era muito masculina, porque a minha mãe era matemática. Eu estou a dizer isto para vocês compararem com os vossos próprios casos. Mas eu soube, naquele dia, a minha fome mudou de escala. E isso chama-se a ferida do rei, o rei ferido. E essa ferida no homem acontece na função generativa. Na tradição arturiana, acontece nos testículos. Porque é mesmo na zona íntima do homem, na tradição arturiana, na tradição do Graal, a ferida acontece nos testículos, ele não ou nos lábios, mas ele não pode avançar para a total plenitude e não pode recuar para a mãe. Esta é a crise masculina fundamental. Sentem? As mulheres sentem isto de outra forma. Se nós queremos... Quantas vezes uma mulher vê o seu homem sofrer
ou o seu filho sofrer, ou o seu pai sofrer, e nem ela nem ele sabem o que se passa. Esse é o momento rei pescador daquele homem. Em que ele sabe que a vida pede uma coisa gigante, mas ele não consegue libertar esse potencial. Então, estão-me a seguir, porque eu sente o que eu estou a dizer. E todas as mulheres podem se relacionar com isto também, porque todas elas têm um homem dentro delas que também sente isto. É mais raro o rei pescador numa mulher, mas o rei pescador num homem depois vai levá-lo a grandes enfrentações de deslocação da libido. Homens muito zangados consigo próprios, eu sei do que é que estou a falar, homens muito zangados consigo próprios, porque eu lido com muitos homens muito zangados consigo próprios, são homens que estão zangados porque não conseguiram fazer uma transferência da libido à altura da visão do grau. Porque neste momento, seja um automóvel de corrida, sejam os bombeiros a correr, a passar pela rua, se o rapaz vê os bombeiros que vão engalanados, para mal dos nossos pecados, pode ser um toureiro. Pode perfeito. Aliás, consta que se leva, é o louco inocente, exatamente, Maria. Consta que se leva o rapaz à tourada para ele ter um choque. E o choque é: este mundo é muito melhor que o mundo da minha mãe. Mas esse choque é ao mesmo tempo uma cisão com o universo da mãe, mas é um trauma porque ele comeu de um fruto demasiado quente. Ele não está à altura desse fruto. E isso marca a angústia masculina, é a loucura masculina, é o gênio masculino. Os homens criam a partir desta sensação de separação em relação à mãe, em relação ao universo básico, em relação à natureza, em relação ao substrato ontológico de onde eles emergiram. O seu pequeno ser vem da mãe. E agora eles não estão nem na mãe, nem no Cristo. Eles vêm da mãe e comeram um bocado do Cristo, comeram um bocado do salmão e vêm da mãe. E agora? E agora os homens sofrem. E levantam-se, e escrevem, e discutem política. E não dormem, e estão restless. Tudo o que a mãe não é. Tudo o que a Blanche Flor vai ser namorada mais tarde, mas ok, não confundir o rei pescador com o Parsifal. O rei pescador fica tão ferido que depois vai para o seu castelo e não pode nem viver nem morrer. Isto é, não pode morrer regressando à mãe anterior, e não pode viver avançando para comer o peixe todo. A ferida de todos os homens é esta ferida. Não posso voltar para a mãe e não posso comer o peixe todo. Isto é muito simbólico ou é instantâneo? É obscuramente simbólico ou é instantâneo? Porque as mulheres têm um pensamento simbólico muito rápido. Então vocês têm homens amargos, porque há um elemento agridoce nisto, não há? Há um elemento agridoce. Tem homens amargos, entre a história e Camelot. Entre as forças do tempo, políticas, económicas, e aquela visão. E se os homens deixam de acreditar na visão, se os homens deixam de acreditar no Graal, se os homens deixam de acreditar naquela coisa maior do que a vida que os tocou entre os 16 e os 18 anos de idade, ficam amargos, morrem antes de tempo, desenvolvem doenças, não têm capacidade de relação, perdem apetite sexual, perdem interesse nas mulheres, perdem a vida. Perdem crítica cultural,
Eu diria, do ponto de vista psicomasculino, não há nada mais triste do que os ver envelhecer a jogar às cartas debaixo de uma árvore, num parque, numa aldeia. Em que homens perfeitamente válidos, que são elders, que têm 71 anos de idade. Escutem, há pessoas que fazem alpinismo com 70 anos de idade, há políticos que mudam o mundo aos 70 anos de idade. Alguns dos realizadores de cinema que eu mais gosto têm mais de 60 anos de idade e os melhores filmes que eles fizeram foram depois dos 70 e assim sucessivamente. E é incrivelmente triste ver homens perfeitamente válidos, mas que desistiram do peixe. Desistiram da dor. E começam a abraçar a morte como um regresso à mãe tóxica. Em vez de reagirem e permanecerem furiosos. Porque o que vocês querem é que um homem seja furioso. É isso que nós queremos. Nós queremos homens furiosos. Civilizados, charmosos, com design, clássicos e completamente furiosos. É isso que nós queremos. E como é que eu ia te explicar? Vocês já viram bem os olhos do como é que se chama o ator que faz o meu pé esquerdo, My Left Foot? Lewis. Bem, ele vai aparecer aqui se tivermos sorte. Esse tem um olhar furioso. Tu percebes que o olhar dele é furioso. Os homens com olhar furioso. James Dean era mais louco, era mais perdido. É um olhar perdido. Mas Steve McQueen é furioso. Alain Delon é furioso. Esses homens têm o fogo nos olhos. Porque repara, comer o salmão e ficar nem no paraíso com Cristo, nem na mãe, é o... vocês percebem isto? Sentem isto? Daniel Day-Lewis, obrigado, Daniel Day-Lewis. Portanto, este olhar é assim, eu vi, mas não consegui comer. Mas ainda assim eu não me vou entregar à morte. Esta é a ferida do rei ferido. Portanto, quando vocês veem uma dor num homem, essa dor garante a paixão e a criatividade. Isto é psicologia masculina profunda. Estamos mesmo lá embaixo, na máquina que gera a criatividade masculina. O próprio Jim Morrison tinha esse olhar. E sim, é verdade, os irlandeses não contam, irlandeses não contam. Porque se nascem furiosos já desde a barriga da mãe, vão ser furiosos até à morte. Os irlandeses não contam. E se calhar os tibetanos também não. Mas os mongóis, mas é muito importante compreender a ferida masculina fundamental. Os homens comeram uma coisa que tinha uma voltagem tremenda, foram queimados por dentro por ela, não podem esquecê-la. E essa coisa coloca-os numa longa viagem. Se eu pudesse partilhar com vocês numa longa viagem. Um dia vamos fazer isto live, não pelo Zoom, mas live. The Commander. Mas procura o John Koenig, do Espaço 1999. Ele também tem um ar furioso. Obrigado. Se faz favor. Entretanto, um dia temos de fazer isto ao vivo, quer dizer, com homens e mulheres no mesmo espaço físico. Alugamos um salão de hotel e vamos fazer umas jornadas. Porque reparem, eles têm muitas histórias para contar acerca dessa sensação de frustração, porque eles querem controle, eles querem perfeição, eles querem acabamento, eles querem mais poder, eles querem mais. E querem mais porque a sensação de só terem comido
pequeno pedaço do salmão, que é o Cristo, os deixou eternamente famintos. Eu estou a conseguir localizar a ferida masculina, porque no próximo encontro eu quero falar da ferida feminina. Eu quero falar do diabo que cortou as mãos à filha do padeiro. Evarista, consegues imaginar? O diabo veio e cortou as mãos à filha do padeiro. E é por isso que nós temos, enquanto que os homens dizem como é que eu encontro a paz, as mulheres dizem como é que eu faço? Uma das expressões que eu mais ouço em psicoterapia é: está bem, André, mas como é que eu faço? Parece que estás a falar com pessoas cujas mãos estão amputadas. Agora vê bem qual o nome de quê? John Koenig. Martin Landau, o ator. Então, a ferida nos homens é nos genitais. Isto é no seu poder generativo. É no seu poder de pôr em movimento. De gerar. De serem a fonte da vida no castelo. Isto é arcaico? Não, é arquetípico. E o que os homens todos querem, para simplificar, é: eu quero dilatar-me até ser... Olha, está aqui, mais um furioso. Lembram-se do John Koenig, do comandante? Pronto. Espaço 1999. É super retro. O que os homens querem é: eu preciso de me dilatar em força para poder comer o peixe todo. Isto é, eles estão em busca do Cristo. Eles estão em busca do Cristo. E são atingidos no seu poder generativo. Contactar o divino e não poder integrar-se a ele, ficar entre o mundo das mães retentivas e o mundo da glória divina, é a dor masculina. Não me interessa se isto é no futebol, na física, no prémio Nobel, na luta pela presidência da Câmara. Isto depois ganha muitas formas, mas se vocês puderem, como irmãs e amantes e namoradas e esposas e filhas destes homens, se vocês puderem perceber: ok, os homens estão todos entre a morte e a vida. Estão entre a mãe que se tornou morte, não estamos a falar da verdadeira mãe deles, não estamos a falar da mãe divina, estamos a falar do desistir e voltar à mãe. E vocês sabem que um homem desiste porque o brilho desapareceu. Vocês olham e já não, o lobo foi-se embora. O tigre foi-se embora. E nós dizemos: não, ele é só educado, é só civilizado. Não. Há um vidro opalino que ficou sobre os olhos dele e ele desistiu. Mas eu tenho uma boa notícia. É que se vocês encontram um homem que desistiu, que está prostrado, claro, tu podes fazer de salmão. Também é verdade, tu podes fazer de salmão. Mas se vocês encontram um homem que desistiu, que está prostrado, que vocês têm o papel da Hetaira. E o que é a Hetaira? É a fadazinha erótica que os pica e diz assim: eu fui. Sabem quem ela é? E que dança em torno dele e puxa-lhe o nariz e as barbas e assim: hey, you fool. Se vocês conseguirem dizer you fool como a fadazinha erótica, não é... Porque, eu digo erótica porquê? Porque tem que haver um elemento tântrico. Isto tem que haver corrente elétrica. Não pode ser uma coisa tipo, sabe, caro colega, não. Tem que ser uma coisa tipo mesmo de tu estás a entrar num caixão, não estás? Estou. Mas eu não te vou deixar entrar no caixão.
eu vou combater essa mulher escura que está por trás de ti e que está a comer, é a baleia de Jonas, está-te a engolir. Eu vou ser a mulher da vida, eu vou ser, e o termo mulher da vida é um termo muito, 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 muito incrível. Eu vou ser a mulher da vida, eu vou ser tudo, tudo, vou ser a Ânima, a Nossa Senhora, a esposa e a Sofia, depende do papel que tu sentias que está predestinado, porque, repara, pode ser o teu irmão mais velho que desistiu. É muito triste, porque nós estamos numa sociedade industrial em que é muito fácil os homens dizerem eu sou inútil e o meu sonho não passou de uma loucura de Dom Quixote. E é muito importante dizer aos homens, não é uma loucura de Dom Quixote, não deixes as brasas apagarem. E às vezes, tu passas pela vida de um homem, ou de um senhor, ou de um jovem, só durante umas horas, na biblioteca municipal. Porque os melhores encontros são sempre na biblioteca. Ou tu passas e tu olhas, e ele olha para ti e ele sabe, esta mulher tem... como é que se chama o poder? Mas o poder feminino iniciático. As mulheres têm poder feminino iniciático, agora não me estou a lembrar o nome. Porque depende de cultura para cultura. E os homens têm sobre as mulheres, mas têm outro nome. Mas vamos pôr isto de outra maneira. Esta mulher tem manas. Poder psíquico. E portanto, se eu sou... E pode-se dizer, oh, André, mas e quem é que trata de mim? Calma, deixa-me continuar a olhar para os homens. Tu vais lá e se tu conseguires acender a chama e dizer o Graal e Camelot nunca estão longe. Continua a busca. Não é um sonho, é um mito. Não chames sonho ao teu mito. Estas são as coisas mais bonitas que se pode dizer a um homem que está cansado. Não chames sonho ao teu mito. É um mito. E portanto, os homens são... Esta ferida atinge-os no seu poder generativo. Quer dizer, no seu poder de criar um reino, de ser o pilar, de ser o centro, de ser o rei, de generar, de criar o novo, de trazer a vida, de fazer... Porque quando o rei está mal, as vacas não dão leite, os animais não se reproduzem, as donzelas são abusadas, os cavaleiros tornaram-se bêbados e violadores e ladrões. Espinhos negros cresceram na torre do castelo. Na corte do rei pescador, que é este ser que sofre ali, que tem uma túnica castanha e vermelha, na corte do rei pescador, todas as manhãs, todas as noites, as maiores delícias do universo eram mostradas. Aquele jovem que vocês veem do lado esquerdo é Parsifal. E ele representa, hoje não temos tempo, mas ele representa a inocência e algo muito, muito puro em todos os homens. E todas as noites era apresentada a lança que feriu o lado de Cristo. O cálice, aqui em verde, que tem vida própria e tem luz própria, e é a fonte de todas, é a fonte da cura e de tudo. É a fonte da cura. Aqui em verde, está do lado esquerdo, por uma fair lady, por uma damsel. E esta damsel, esta donzela, segura o graal sobre aquela almofada verde, e ainda há uma coisa que não está aqui, que é a bandeja onde Cristo serviu o pão. Portanto, é representado o graal do sangue, quer dizer, da abundância divina. Quem beber do meu sangue não mais terá sede. Olha bem o contraste entre o graal, não mais terás sede, e a dor do rei pescador.
E é apresentada a bandeja que não está aqui presente, a bandeja onde Cristo serviu o pão. Quem comer deste pão, este é o meu corpo, não mais terá fome, nem sede, nem fome. E depois há um outro significado para a lança que feriu Cristo, tanto que a lança tem um pouco de sangue, como vocês veem do lado direito, mas basicamente as maravilhas do universo, não mais terás sede e não mais terás fome, desfilam à frente do rei pescador todas as noites. E ele não consegue participar dessa alegria. Não adianta. Toda a gente consegue participar da alegria, mas o rei pescador não consegue. Ele está ferido na sua função de sentimento. Está ferido na sua função de participação. E nós podemos dizer, mas porquê? Porquê é que ter comido um pouco do salmão o deixou assim? Porquê é que um pouco de Cristo é pior do que nenhum Cristo? Este é o engine de fogo na psique masculina profunda. Eu vi uma coisa maior do que eu e agora não conheço o caminho para ela. E fiquei tão ferido que quando ela aparece representada à minha frente, eu não consigo participar dela. Há homens que se levantam a meio de um coro de Handel e levantam-se e vão-se embora. E porquê? Porque aquela beleza toda é o próprio salmão, mas eles não estão prontos para tanto. O ter visto tanto, o poder comer tanto, mas não estar pronto ainda para tanto, é a ferida do rei pescador, é a ferida masculina. E é incrível quando uma mulher diz assim, vai devagar, small steps. Tu não precisas de perder a loucura para seres uma pessoa lúcida. As duas coisas são compatíveis. A loucura no sítio da loucura. Tu provaste o salmão, tu sabes que a vida é transcendente. E agora, passo a passo, small steps, até chegares a uma condição de robustez, de ancião, em que és capaz de comer pedaços maiores do peixe. É preciso regular, dosear, gradualmente. Mas isto dá mais voltas que nós vamos ver no próximo encontro. Vamos terminar por hoje para não nos cansarmos, porque é muita coisa. No próximo encontro eu quero ir mais fundo nesta questão da ferida masculina, mas quero falar da ferida feminina. O que é cortar as mãos? Porque no homem a ferida é generativa, é no seu poder masculino. Mas a ferida na mulher não é vaginal, não é como é que se diz? Genital. Why? A ferida na mulher é nas mãos. E as mãos representam a alma dela. Então a ferida na masculina é no poder generativo. E a ferida feminina é na alma. As mulheres não conseguem mais agarrar o mundo com a alma. E aí que entra a Donzela das Mãos de Prata, que é um conto do século XII que nós vamos aprofundar no próximo encontro. E a compreensão das duas feridas gera um arco de entendimento incrível entre homens e mulheres para o futuro. O rei ferido vive, mas não vive. Ficou impotente para viver, mas não consegue morrer. A mulher ferida não consegue levar o jardim da alma para o mundo. Isto é, ela toca em tudo, mas com mãos de metal, com mãos de prata. Ela não consegue sentir que a sua alma está a tocar nos alimentos e nas frutas e na toalha. Eu estou completamente tradicional agora. Ela não sente que
a sua alma não toca, ela pega numa toalha, ela sabe que a toalha vem do mundo das mulheres, do mundo das mães, do mundo das filhas, do mundo das mulheres belas, as colchas de Castelo Branco, ela toca nos alimentos, mas se o mundo industrial do diabo venceu, o preço que o mundo industrial exige é as mãos das mulheres, isto é, as mulheres viverão, mas a energia da alma não entrará na sociedade humana. Então, o que os homens têm para dar ao mundo é poder, potência. E o que as mulheres têm para dar ao mundo é a alma. É a alma. Isto é a mitologia do século XII, exatamente. O que indica que o inconsciente coletivo já está a prever a crise do mundo industrial 8 séculos antes. Porque avisa, vem aí alguém fazer as máquinas. E se vocês não souberem pôr as máquinas no seu lugar, ele vai pedir um preço, que é a alma das mulheres. Há uma luta entre a mulher e a máquina. Então o que as mulheres... Só um segundo. Então o problema das mulheres é que elas pegam em tudo, vivem, adquirem profissões masculinas, têm performance nas empresas e assim sucessivamente, mas perderam a feminilidade. E então, em vez de terem mãos de alma, têm mãos de prata. E essa substituição é o que nós vamos estudar. E depois o problema é que quanto mais as mulheres têm mãos de prata, mais os homens ficam impotentes. Então temos aqui o grande problema das relações entre homens e mulheres para o século XXI. Muito obrigado. Continuamos na próxima quarta-feira. Thank you.